Então, o texto Rede Urbana, Teoria das Localidades Centrais e Teoria dos Fluxos vem tratando bem de início a teoria das localidades centrais, né? Mostrando que as funções centrais são as atividades que, por exemplo, possuem consultórios médicos, serviços educacionais, culturais, entre outros. Ele também mostra que o fato de estarem próximas umas às outras gera uma economia daquele determinado lugar por se tornarem referência daquela determinada população da região. Também é mostrado no texto a questão de quanto maior a quantidade de bens ofertados, né, pela centralidade, maior a população que se aglomera próximo, certo? E maior a influência dela. Eles dão um exemplo de quanto mais raro é a mercadoria, mais distante a pessoa vai. Mas para questões de serviços mais básicos, tem as centralidades que estariam mais próximas e as outras com serviços mais raros e afins estariam mais distantes, assim formando uma espécie de hierarquia, de uma pirâmide, onde em cima estaria a centralidade com serviços mais difíceis de ofertar, únicos, e abaixo estariam as outras que estariam com serviços mais básicos como mercados e outras coisas, farmácias. Então, o que pega, né? O que acontece é que o fato deles estarem, né, próximos uns aos outros fazem eles se ajudarem, né? Porque quando a pessoa vai em um determinado serviço, ela já tem um outro determinado serviço próximo e por assim por diante. Aí ela já consegue resolver tudo em um determinado lugar e tudo mais, assim, gerando uma certa economia para aquela área, né? E essa hierarquia, ela acontece mais nas pequenas cidades, onde há uma auto-organização que não necessariamente precisa do Estado e nem do poder privado para poder isso acontecer. Ela involuntariamente acontece na sua rede estrutural. Então, conforme o geólogo Walter Quistler, ele diz o seguinte, que esse processo de distribuição espacial da cidade e hierarquias tem um formato de se organizar que está presente em toda parte do mundo. Em todas as sociedades possuem esse modo de se organizar. E no texto ele cita dois termos que caracterizam as cidades. Um é o towns, que se atribui às cidades pequenas, onde sua economia ela é explicada pelos bens e serviços, e que suas relações entre os centros urbanos elas se modelam como hierarquias de caráter local. Já o cities, ela é basicamente ela não é necessário se comportar como hierarquia e suas atividades ela busca exportação de serviços para além do mercado local e ela alcança longas distâncias, criando-se em redes de centros urbanos, operando os mercados amplos, em escala nacional e global.